Quando ouvimos a voz de Deus, somos abençoados. Lembra de Deuteronômio 28? Se atentamente ouvires a minha voz, todas essas bênçãos seguirão. Então, abençoados são aqueles que ouvem a voz de Deus. E quando nós compreendemos isso, nós investimos preço para ouvir a voz de Deus. Queridos, porque alguém pode falar assim, pastor, mas a Bíblia é a voz de Deus. Amém, é verdade. Mas nós podemos estudar esse livro como um livro histórico, como um livro de genealogias. Podemos estudar como um livro de inspiração, até mesmo filosófica, sim. Podemos ler esse livro de muitas maneiras, mas podemos extrair a voz de Deus para as nossas vidas através dele. Amém? Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Posso abrir meu coração? Quando Deus fala conosco, geralmente é para corrigir alguma rota da nossa vida. Então, o novo crente, ele fica naquela expectativa que Deus, ele fale algo que demonstre o amor dele sobre a vida da pessoa. Diz assim, ai, Deus me ama tanto, me ama, né? Deus me ama, e não sai disso. Só que Deus diz assim, olha, eu te amo, mas eu vou te corrigir. Eu te amo tanto para te aceitar como você é, mas eu te amo mais ainda para te mudar, para mudar. Então, se você se tornar vulnerável ao meu amor, vai ter transformação. Como Davi escreveu no Salmo 23, a tua, o quê? Vara. E o teu cajado me consola. Então, o consolo do Espírito Santo, o consolo de Deus na tua vida, vai ter vara e cajado. Para que serve uma vara? Alguém já levou uma varada? Foi só eu, gente. Acho que é por isso que eu virei pastor no fim. A vara cantou lá em casa. A vara lá, meu Deus do céu. A vara cantou lá em casa. Mas foi bom para a minha correção. Mas só vara resolve tudo? Não. O consolo vem através de cajado. Sabe para que serve o cajado? Para quê? Direção. Magnus está afiado. E como é que o cajado é utilizado para dar direção para alguém? Como é que é o cajado? É um negócio que vem lá do chão, né? E ele faz assim. Sabe esse negócio que ele faz aqui? Para que serve esse negócio? Para pegar no pescoço da ovelha. Então, o cajado não é assim, ele não bate um papo com a ovelha. Ele pega o cajado e põe no pescoço, ó, e puxa para a rota certa. Então, a gente vai ver que a palavra de Deus, essa que transforma, ela vai nos confrontar de Gênesis a Apocalipse. Vai ter muito mais confronto do que qualquer outra coisa. Por isso a Bíblia fala de arrependimento, de obras mortas. Por isso que a Bíblia fala de princípios que devemos observar. A Bíblia fala de princípios que temos que cultivar em nossas vidas. Ela vai sempre, ó, até mesmo o cajado, aquele que dá direção, não é um bate-papo, não é um podcast, tá? O cajado ele pega no pescoço. Pegou lá. Peguei a ovelhinha, agora vem comigo. Vamos levá-la para o lugar certo. Então, nós vemos que essa palavra, ela pega aqui no pescoço. Se não é o cajado, é o jugo, que vai aonde? No pescoço. Então,
Pode parecer que isso é uma coisa não muito agradável, mas isso nos limita e nos dá proteção. Quando nós vivemos os limites que a palavra nos impõe, não é que a palavra está tirando nossa liberdade, não, ela está nos protegendo. É a mesma coisa você ter uma criança que está caminhando aqui à beira de um precipício. Se você colocar um muro, é um limite. Olha, daqui a criança não passa, porque se ela cair no precipício, ela morre. Então, a intenção da palavra de Deus é estabelecer limites, justamente para que as ovelhas não pereçam. Amém? Então, os limites que Deus estabelece são para o nosso bem. Glória a Deus. Dito isso, eu quero Dito isso, eu quero ler com vocês Lucas capítulo 12, versículo 13. Como eu falei no início, muitas vezes aquilo que nós queríamos e gostaríamos de falar não é o que Deus planeja, mas a gente precisa ser valente pela verdade e falar a palavra, como Jesus ensina. Amém, queridos? Vamos lá então. Lucas 12, versículo 13. Diz assim, ó, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Primeiramente até aí. Havia então um homem que deu um comando para Jesus, né? Ordena que o meu irmão reparta comigo a herança. Sabe que muitas vezes nós agimos da mesma maneira? Eu fiquei pensando nisso. Porque como nós somos ensinados a orar e colocar as nossas petições, muitas vezes nós podemos ter um equívoco de achar que nós podemos manipular o Senhor. Na verdade, porque este homem não foi até o seu irmão e disse assim: olha, irmão, reparte comigo a herança. Mas ele viu que Jesus tinha uma influência, ele viu que Jesus tinha milagres, ele viu que Jesus tinha multidão, Jesus tinha povo, tinha seguidores, e ele disse: eu vou usar a influência desse homem para alcançar o meu objetivo. Como é que é o nome disso? Manipulação. E manipulação é aquilo que nós chamamos, que não é o tema da noite, mas há um espírito chamado espírito de Jezabel, que era uma mulher que era extremamente manipuladora. Não quero entrar nesse assunto hoje, porque não é o tema da noite, mas eu quero dizer a vocês que com Deus não rola manipulação. Você pode até orar pedindo. E eu lembro que algumas pessoas que pediam coisas a Cristo ou a Deus, alguns falavam: se achei graça aos teus olhos, ou pediam para as autoridades ou para o rei: se achei graça aos teus olhos. Então, se Deus quiser estabelecer o favor, amém. Mas muitas vezes a gente pode pensar que a gente pode dizer: olha, Deus, faz isso porque eu não estou gostando daquilo, faz aquele outro porque eu quero ter um benefício ali, faz aquele outro porque... Gente, não é assim, não é assim. E aí Jesus, ele transcorre no texto, ensinando algo muito importante sobre ganância. Diga, ganância. A ganância é algo invisível, porque a ganância, ela está no coração, e todo coração ganancioso precisa ser corrigido por Deus. Amém? A ganância, é por causa dela que muitos homens entram em guerra, um país contra outro país. Por causa da ganância, um irmão briga com outro irmão por causa da herança.
Por causa da ganância, homens apontam uma arma e matam outros homens porque querem tirar algo de alguém. Se as pessoas não tivessem a ganância dentro de si, elas não agiriam dessa forma. A ganância faz com que pessoas roubem. A ganância faz com que pessoas cobicem. A ganância faz com que pessoas se insurjam contra sistemas até mesmo estabelecidos por Deus para tomar aquilo que não é seu, porque, afinal de contas, estão gananciosos. A ganância, ela também cobiça poder. A ganância, ela também procura manipular para exercer poder. A ganância, ela faz o homem pensar de si mesmo mais do que ele realmente é. A ganância, ela inverte os motivos daquilo que o homem faz, daquilo que o homem é, daquilo que o homem produz. A da ganância, ela compromete tudo que o homem é. E Jesus fala no 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E agora Jesus, aqui corrigindo a rota deles, Jesus aproveita esse evento de manipulação, essa tentativa de manipulação deste homem. Jesus aproveita esse evento para trazer uma parábola. Eu quero que você preste muito atenção nesta parábola, que diz assim, no 16: o campo de homem rico produziu com abundância. 17. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Até o 20. Então, olha só, aquele homem, ele diz assim, ele viu assim: esse ano eu ganhei bastante dinheiro. Vou tirar a minha conta do banquinho aquele e vou botar no bancão, né? Porque agora eu tenho a grana, né? E aí ele pensa o seguinte: eu vou aplicar esse dinheiro, vou aumentar lá os meus recursos e vou dar descanso para a minha alma. Eu vou pegar esse dinheiro, eu vou pegar esses recursos, ou quem sabe os meus bens, e eu vou descansar. Eu vou comer, beber, e ele usa até a palavra, diz assim: aquele que come e bebe e goza dos frutos do seu trabalho, isso é dom de Deus. Ok, mas em nenhum momento Salomão diz que o homem não devia trabalhar, não devia parar de trabalhar. Salomão não fala nada sobre isso nessa palavra, mas alguns podem entender isso, né? Aqui esse homem, ele estava numa expectativa de pegar o seu patrimônio, pegar os seus recursos e viver de renda, e só ter uma vida de prazeres, porque agora que eu conquistei uma independência financeira, então agora eu posso comer, beber e me regalar, e não fazer mais nada, e eu direi à minha alma, olha que papo interior esse, direi à minha alma, vou repetir a palavra dele, direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Eu não tenho nada contra uma pessoa ter patrimônio, uma pessoa, aliás, é uma coisa que eu também procuro investir, procuro separar, tudo, fazer reserva, tudo isso é princípio bíblico. E quando nós estudarmos, quem fez escola de número 1, eu já ensinei sobre isso, bastante coisa. Mas quando nós fizermos o curso de finanças, daqui a pouco, que eu vou lançar ele,
para vocês, um treinamento aqui, vocês verão que isso tem tudo na palavra. Mas a questão do homem é que quando o homem é ganancioso e avarento, ele quer isso pelas motivações equivocadas. A motivação de ter recurso para você não precisar nem trabalhar, e pior ainda, não precisar nem depender de Deus, é algo que a alma do homem suspira, gente. No fundo, nós não gostaríamos de depender de ninguém. Sabia disso? E sabe o que Deus gosta? Que você dependa dele. No fundo, o que nós, naturalmente, humanamente falando, queremos e gostamos é de não depender de ninguém. É termos um recurso que nos garanta que a gente não precise dobrar o joelho para conversar com Deus e dizer, Deus, eu estou precisando de um help aqui. Isso é o que a nossa alma deseja. Para a gente poder chegar para a alma e dizer, olha, alma, fica tranquila aí, come, bebe, descansa, fique em paz, porque agora a grana está lá no banco e você está seguro. É fácil nós colocarmos a nossa segurança nas coisas terrenas. E Jesus usa então aquele impasse entre dois irmãos para trazer esse ensino de avareza, de ganância, para os seus discípulos. Agora, será que então Deus tem problema com alguém que prospera? Ontem nós tivemos aqui na vigília um rapaz que nós conhecemos, como é que é o nome dele? Ezequiel. Que Deus deu uma ideia para ele, e a ideia agora é mundial. A ONU chamou ele, coisa e tal. O cara saiu do nada para o tudo. Sabe que Deus tem problema com isso? Não tem. Deus não tem problema em te abençoar, mas Ele tem problema com o coração que está equivocado. Deus não há dificuldade nenhuma para Ele te abençoar, Ele é o dono do ouro e da prata. Mas a dificuldade para Deus é encontrar um coração pronto para receber tudo isso. A dificuldade do Senhor é encontrar um coração que realmente está vulnerável a Ele. Sabe por quê? Porque talvez a gente ainda pense assim, não, se Deus me der, eu agarro nisso. E se Deus te der e Ele te pedir? E aí, como é que fica o teu coração? Você está pronto? Você está vulnerável para ter e depois entregar? Você está vulnerável para ter um Isaac e depois dizer assim, Senhor, tu pediu, está aqui meu Isaac. Você está pronto para isso? Ou você está agarrado, achando que a segurança dessa vida está nas coisas materiais? Eu quero dizer para vocês, esse pensamento desse homem aqui da parábola, vou pegar o que eu tenho, vou fazer um depósito maior, vou guardar e vou dizer para a minha alma, olha, agora relaxa, fica tranquila que está tudo certo, você tem provisão garantida por alguns anos. Isso é um pensamento hedonista. É um pensamento de alguém que está em busca de prazer e descanso para a sua alma. Olha, eu quero dizer, se o teu descanso não for o Senhor, você pode entrar por caminhos de engano nessa vida. Jesus falou, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o Senhor do Shabat, eu sou o Senhor do descanso. Se o teu descanso está na tua condição financeira, você está em perigo de perder isso. Agora, se o teu descanso está no Senhor, você também corre o risco de Ele te pedir isso. Quanto mais experimentado na fé, eu fico, pelo tempo decorrido, já não sou mais menino, eu vejo que aqueles que são prósperos e abençoados, são aqueles que são desprendidos. E eu tenho tantos textos para mostrar isso para vocês. Só que o tempo não permite. Mas eu quero continuar lendo no 21, que diz assim. Aliás,
20. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. Ou seja, o cara estava fazendo planos, mas ele estava ali à beira da morte. Essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado será para quem? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Gente, quando eu li essa frase, uma pessoa que não é rica para com Deus, eu parei tudo e fui buscar revelação. Diz assim: o que é ser rico para Deus? Porque por um lado, ele está falando que é como esse homem, pessoas que entesouram, ou seja, trabalham por tesouros para si mesmas, e não são ricas para com Deus. O que é ser rico para com Deus? Talvez eu possa dizer algo assim. A pessoa, quando ela vai no supermercado, ela olha para a conta dela e ela pensa assim: glória a Deus, meu celeiro está cheio. Então hoje, por causa disso, vou comprar aquela picanha bem gorda, né? Mas não vou comprar só um pedacinho, vou comprar bastante, vou chamar os amigos, vou dar uma festa. Por quê? Porque eu posso, porque eu sou abençoado. E a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que come, bebe e goza do fruto do seu trabalho. Isso é dom de Deus, não está errado. E porque ele entesourou para si, ele tem recurso para isso. Mas aí quando ele chega diante de Deus, Deus diz para ele assim: filho, o que tu tens? Ah não, pastor. Ah não, Deus. Ah não, eu tenho uma coisinha aqui. Eu tenho aquela notinha, aquela de 2, que não tem uma menor, né? Ou uma moeda, Senhor. Uma moeda. Mas e se Deus disser assim: filho, eu peço que você entregue mais que isso? Será que a nossa alma, ela diz assim: não, mas aí não dá, senão eu vou ter que mexer no meu tesouro pessoal? Vamos sair do plano financeiro e vamos para outro plano. Pessoas que pensam assim: eu preciso prosperar nessa terra, aí decidem trabalhar amanhã, tarde, noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí o Senhor te pede: olha, eu quero que você gaste aí 1 hora por dia me buscando. Quero que você gaste na minha presença 1 hora por dia, porque eu tenho coisas, eu tenho planos para a tua vida, eu quero revelar para ti esses planos. Mas aí a pessoa pensa: não, 1 hora é muito, eu tenho que trabalhar, gente. Eu tenho que trabalhar 10 horas por dia, porque senão eu não fico rico. É semelhante a esse, o que entesoura para si, mas não é rico para com Deus. Eu poderia terminar a mensagem aqui e perguntar se você está sendo rico para Deus, e até pedir o gasofilasmo, mas não vou fazer isso. Eu ainda tenho mais para falar. Mas eu quero que você pense o quanto você é vulnerável às direções que Ele tem te dado. Ou na hora de atender qualquer solicitação da parte de Deus, independente em que área for, você é pobre para Deus? Você não tem tempo? Você não tem espaço na sua agenda? Tudo é difícil? (22) Vamos lá, vamos adiante. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. É uma advertência de Jesus. Querido discípulo, Jesus te diz: não andeis ansiosos pela vossa vida.
E ele diz: quanto à vez de comer, nem pelo vosso corpo, o quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. E aí ele começa a trazer alguns exemplos, dizendo: observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiro. Cara, não é aumentar o celeiro. Os corvos não têm nem despensa e nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Então eu quero te perguntar nessa noite: você confia mais no seu celeiro ou no sustento de Deus para a sua vida? Você confia mais no sustento dele para a sua vida ou nos seus investimentos? Sabe como responder essa pergunta? Você confia mais com aquilo que você passa mais tempo. Você confia mais. Alguém já viu falar que tempo é dinheiro? Sim. E a raiz etimológica da palavra confiança vem de confinança. Então eu invisto mais naquilo que eu acredito mais. Então, se eu acredito que o meu sustento vem do Senhor, eu vou investir mais tempo, mais finança, mais confiança. Agora, se eu acredito que o meu sustento vem da minha capacidade, da minha força, louco, talvez essa noite podem pedir a tua alma. E quem vai ficar com tudo? Vamos lá. 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Então Jesus está falando o seguinte: olha, meu irmão, meu discípulo, você não pode aumentar a sua vida. A hora que Ele te chamar já era, você vai. Amém? A hora que Ele disser, ó, venha. A hora que tocar o chofar, ou a trombeta, como queira, acabou. A hora que a tua alma for solicitada, acabou. E nós não podemos aumentar um côvado ao curso da nossa vida. Nós não podemos aumentar nada. Então, a nossa dependência é total dele. Por isso que é tudo por ele. Tudo vem dele, é por ele e para ele. Amém? Então ele diz aqui: se você não pode fazer isso, em relação às coisas mínimas, por que você está ansioso pelas outras? A ganância, a avareza, a falta daquilo que a gente almeja demais, que o nosso coração arde, e não acontece, e não alcança, isso traz ansiedade. Ah, se nós usássemos as nossas ansiedades para buscar o Senhor. Não é verdade? Ah, se nós buscássemos as nossas ansiedades para correr para Ele. Mas muitas vezes a ansiedade, ela te desfoca e faz você correr para tentar resolver tudo. - 27. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis a indagar, não fique perguntando o que haveis de comer ou beber, e não entregueis a inquietações. Então, meu irmão, é o momento de você parar de andar inquieto. Se você realmente confia no Senhor, você precisa lançar as suas ansiedades. Não significa que aqueles que confiam no Senhor, que nunca serão chacoalhados. Não significa que você em algum momento não vai tremer a perna. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que jamais serão abalados.
Amém? Não significa que se você confia no Senhor, se você deposita a sua confiança nele, que você não terá desafios. Você terá, eu tenho, todos têm. Não significa que nós nunca ficamos, de certa forma, ansiosos de como resolver algumas situações. Mas quando a ansiedade bate, a gente vai para o joelho. Quando a ansiedade bate, a gente vai botar a cara no pó. A gente descobre o jejum e a oração. Funciona. Amém? Então não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. E ele fala no 31, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. O que vai ser acrescentado na tua vida? Todas as coisas. Então você busca coisas? Não. Você busca o quê? O reino. Busca o reino e as coisas vêm. Busca o reino e as coisas vêm. Pode demorar às vezes, mas busca o reino e as coisas vêm. O Senhor sabe do que você precisa. Ele sabe que você precisa se vestir. Ele sabe que você precisa pagar a conta da luz, o aluguel, botar gasolina no carro. Ele sabe que você precisa de um carro. Ele sabe que você precisa morar. Ele sabe de tudo isso. Agora ele precisa saber se você vai buscar o reino em primeiro lugar. A tendência do homem é quando ele entra numa estação de dificuldades, é desfocar completamente do reino. Mas é aí que nós somos provados, para ver se realmente a nossa confiança está no Senhor, ou nós estamos buscando uma situação de melhora, para não depender dele. Alguns pensam assim, eu preciso alcançar isso, eu preciso ganhar bastante dinheiro, fazer um pé de meia, aplicar, e aí depois eu vou virar um evangelista, depois vou fazer a obra de Deus, eu vou ficar numa situação confortável. Eu vou te dizer, essa situação nunca vai chegar. Deus não busca confortáveis para fazer a obra dele. Ele busca quem está disposto a renunciar. Alguns acham que vão fazer alguma coisa porque tem garantias. Olha, eu só vou me entregar a esse projeto de Deus na terra, de plantar o reino, porque Deus me dá garantias antecipadas, físicas e materiais. As tuas garantias são espirituais, elas não são materiais. As tuas garantias estão no plano do mundo espiritual, elas não estão no plano do mundo físico. E tem gente que passa a vida inteira correndo atrás da máquina, achando que esse dia vai chegar. E eu vou dizer, não vai chegar nunca. Porque Deus chama os improváveis, aqueles que não têm garantias. Aliás, se a pessoa aparece para Deus como aquele jovem rico, que tinha todas as garantias, a primeira coisa que ele fala assim, ó, pega tudo e distribui aos pobres. Vende tudo e dá aos pobres. Por quê? Porque se tu quer andar comigo, tu vai depender de mim, e não dos teus imóveis, não das tuas propriedades. Amém? Você está compreendendo, amado? Eu quero te trazer para um outro nível de entendimento sobre o reino, e ver que o reino, ele tem provisão. O reino, ele tem toda sorte de provisão, mas o coração precisa estar ajustado, precisa estar na direção correta. Amém? E aí ele continua falando, tenham paciência, eu quero ler esse texto com vocês e meditar, porque esse texto falou muito comigo. 32, não temas, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E aqui ele está falando para aquela turma que estava ouvindo ali, ó, vendei-vos os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus,
onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Por quê? Porque Jesus não estava contando com soldados que estão enrolados com os negócios dessa terra. O segundo livro de Timóteo, se eu não me engano, capítulo 2, fala que aquele que arregimentou para a guerra, ou aquele que foi o soldado que foi arregimentado para a guerra, ele não deve estar enrolado com os negócios da terra. Então pensa uma coisa: estoura uma guerra, aí chama um soldado para a guerra, o soldado pega a arma, vai lutar na guerra, mas ele fica do lado com o WhatsApp ligado, porque ele está fechando o negócio. Tem como? Não tem como. Então nós temos que saber, ou nós estamos na guerra, lutando no lado certo, ou nós estamos por conta própria. Pastor, mas tem que trabalhar? Claro que tem que trabalhar. Não estou dizendo para você fechar o WhatsApp e não trabalhar mais, não é isso. Mas eu estou dizendo que quando você vai para uma guerra, e quando você decide assumir uma guerra, você tem que ver quais as condições dessa guerra. Como a Bíblia diz lá, que aquele que vai entrar numa guerra, primeiro avalia se não é melhor mandar uma delegação de paz ou realmente lutar. Se tem condições de vencer a guerra. Amém, queridos? Então, ele diz assim, porque no 34, porque onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, amados, o que eu quero dizer para vocês, que o perigo das riquezas, e a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é justamente nós termos isso como riqueza e colocarmos o nosso coração nisso, achando que isso vai nos dar uma garantia para não dependermos mais de Deus, para não dependermos mais de ninguém, nem de chefe, nem de trabalho, nem de empresa. Estou com liberdade. Essa liberdade, na verdade, que muitos almejam, é uma liberdade, é uma alforria do trabalho e da dependência de Deus. Uma vez eu lembro que Mike Murdock falou que ele estava orando um dia e ele estava pedindo algo para Deus, e Deus falou para ele o seguinte: olha, quanto mais você me pede isso, mais eu percebo que você não quer depender de mim. Você está fazendo isso justamente para não precisar colocar a confiança em mim. E aí ele se arrependeu, e Deus abençoou ele assim mesmo, mas debaixo de arrependimento. Amém, queridos? Amém? Agora abre comigo em 3 João. 3 João, versículo 2, só tem um capítulo. Ele fala assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Diga alma. O que Jesus falou naquela parábola? Louco, essa noite pedirão a tua alma. Eu sempre digo que Jesus na cruz, Ele nos garantiu 3 coisas. Primeiro, a salvação. Ele nos livrou da morte eterna. Quando fala da morte eterna, de salvação, está falando do espírito do homem, das emoções do homem, ou da alma do homem, ou do corpo do homem. Vou melhorar a pergunta. O espírito é eterno. O espírito do homem é eterno. E eternidade é algo que não tem começo e não tem fim. Então você, assim como Deus já era, você já era
Não que você já era agora, tá? Não é isso. Ah, tu já era. Não, não é isso. Você já era um espírito. Lembra que o pastor Denardi falou: o céu não é teu destino, a tua origem. Então você já era espírito. E um dia, através da tua mãe e do teu pai, Deus decidiu escolher um útero para enviar você à terra. Todo espírito para estar na terra precisa de um corpo. E você recebeu um corpo. Então você é um espírito que tem uma alma, tem uma psique. E você habita no corpo. Nós somos na mesma figura de Deus, que é trino, a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Nós também somos compostos de 3 partes. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Então, quando Jesus na cruz derramou sangue, Ele derramou sangue para salvar aquilo que é eterno. O que é eterno dentro dessa constituição nossa? O espírito. Então a salvação atingiu o nosso espírito. Mas a palavra diz que também Ele foi moído pelas nossas transgressões. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então, o sacrifício da cruz alcança agora não só o espírito, mas o nosso corpo. Amém? A redenção foi para o corpo também. Você não precisa mais ser um enfermo. Gente, existem 3 tipos de enfermidades espirituais, e a Bíblia fala de cativeiros espirituais. Existem enfermidades que são emocionais, que são somatizadas no corpo. E existem enfermidades que são a própria degradação do corpo por má utilização, né? Aquilo que você usa mal estraga. É ou não é? Então, se você come mal, se você como é que se diz? Sedentário, você não dorme direito, você está estragando o corpo. Então, para cada uma dessas coisas tem um protocolo. Amém? Mas Jesus, na cruz, Ele alcançou a redenção para o nosso corpo, não só para o espírito. Agora, a redenção alcançou a nossa alma também. E aí entra a terceira parte. A palavra diz que Jesus se fez pobre em nosso lugar, para que nós não fôssemos. E quando eu falo em pobreza, não está falando necessariamente de finanças, está falando de pobreza interior. Então toda pobreza de alma de um homem, de uma mulher, também foi redimido na cruz. Você não precisa ser pobre de alma. Agora, por que muitos não prosperam? Vamos lá. Por que muitos não prosperam? Paulo explica aqui para Gaio. E ele diz o seguinte: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Por quê? Porque se a alma do homem não prospera, ela vai tocar o bolso e vai tocar a saúde. Você está entendendo? Vamos lá de novo. Se a alma de um homem não prospera, o bolso também não prospera, e nem a saúde prospera. Está pegando aí? Então eu quero dizer para você nessa noite: se tem uma coisa que diferencia uma pessoa que chega lá e a outra que não chega, tendo a mesma palavra, tendo os mesmos recursos espirituais, tendo o mesmo Deus, é os limites que estão na alma do homem. Por isso que a palavra, a Bíblia diz que a lei do Senhor restaura a alma. Então quando nós lemos essa palavra, quando nós expomos aquilo que o Senhor fala e corrigimos o coração, corrigimos a nossa rota e prosperamos interiormente,
Isso é chamado de homem interior. Nós percebemos que as coisas também começam a acontecer por outro lado. Por quê? Porque Deus vê que as motivações estão sendo corrigidas em nossas vidas. Quando eu li que se assemelham àquele homem, os que entesouram para si, mas não são ricos para Deus, eu entendi. Não é riqueza financeira, é riqueza interior. Riqueza interior. Por isso, a palavra diz na Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar o evangelho aos pobres de espírito. Então o pobre de espírito, ele precisa ouvir a palavra, ele precisa do evangelho, para restaurar a alma dele. E quando a alma dele for para o lugar, quando ele entender os padrões do Senhor, quando ele entender as motivações, aí também o resto começa a andar. Quem está recebendo a palavra aí? Amém? Eu digo para vocês essa noite, o meu desejo, eu faço votos que você tenha prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Quanto mais você tem uma alma curada, menos ela tira você da rota, menos ela tira você do caminho, menos ela tira você do propósito. Não é o dinheiro que vai trazer sentido na tua vida, não são os recursos materiais, não são os tesouros que vão trazer sentido. Isso tudo será uma consequência de um ajuste interior que a palavra de Deus vai te proporcionar. E digo mais, quem aqui está exposto, sujeito a discipulado, vai crescer muito mais rápido, porque a ferramenta do discipulador é a Bíblia. A ferramenta do discipulador é a Bíblia. Gente, discipulado sem Bíblia é bate-papo. Discipulado sem Bíblia é bate-papo. Por isso que todo aquele que senta na minha frente vai levar uma palavra para casa. É ou não é? Quem são meus discípulos aí? Não, sempre tem uma palavra. Por quê? Discipulado sem Bíblia é conversa. Pode ser não ser fiada, mas é conversa. Agora, o discípulo traz a demanda. Qual é a função do líder? Olha, a palavra diz isso. Quer crescer, quer curar, quer acertar a rota, quer acertar os ponteiros, a palavra diz assim. Eu sou muito grato com as experiências, com as vivências. Mas vocês imaginam se eu subisse aqui nesse altar para ficar contando experiência e não abrisse a Bíblia. Um dia até vai, pessoal, que legal, um testemunho bonito. No outro dia, legal. No terceiro dia não vem. Por quê? Porque é a Bíblia que faz a diferença, é a palavra na tua vida. A lei do Senhor vai restaurar a alma, não é o testemunho. Sim, nós somos testemunhas para que creiam, mas isso não nutre o ser humano. O teu espírito só é nutrido com a palavra. A tua alma só é restaurada com a palavra. Então eu quero te dizer, quero te convidar a ser rico. Te convidar a ser rico para Deus. O que é uma pessoa rica para Deus? A pessoa que dá muita oferta? Não estou falando disso, amados. Embora isso também é consequência de alguém que alcançou riqueza interior. O rico é aquele que diz: eu não confio nas riquezas dessa terra. Eu não confio no saldo do banco. Porque se tua paz vem disso, a partir do momento que ele acaba, você não tem mais nada. Agora, se a tua riqueza vem dele, se a tua riqueza foi construída através do teu relacionamento com ele, se você vive dessa forma, você é firmado na rocha e não na conta bancária. Está claro isso? A proposta do céu é uma vida firmada na rocha. A nossa confiança vindo dele. Os que confiam no Senhor correrão
ou voarão como águias, correrão e não se cansarão. Agora, a palavra também diz: se você não consegue acompanhar aqueles que vão a pé, como você vai correr com aqueles que vão a cavalo? Se você não chegou lá ainda, você está no estágio de preparação dele. Você está no projeto dele. Ele está talhando a tua vida. Ele está te forjando alguém que vai se tornar rico interiormente para Deus. E o rico interior, aquele que diz: a minha confiança está no Deus que é dono do ouro e da prata. Ageu 2:8. Ele fala: minha prata, meu ouro. Se a tua confiança está neste Deus, não importa as coisas ao teu redor, você vai viver um milagre. Pastor, então eu não devo ter caderneta de poupança, ter investimento? Não, não disse isso. Eu disse que você pode ter tudo isso e continuar sendo pobre. Agora, se você é rico para Deus, a tua confiança está nele. Somente Ele pode mudar a tua história. Amém, queridos? Vou repetir algo que eu disse antes, e foi pelo Espírito, porque eu não tinha preparado para dizer. Mas com aquilo que você passa mais tempo, é aquilo que você mais confia. O teu maior investimento é estar com Ele. Receber todo o nutriente para a sua vida, para que você seja rico interiormente. Se aqui dentro muda, o resto muda. Se aqui dentro cresce, as coisas ao redor crescem. Se aqui dentro prospera, tudo prospera. Quando você entender que o mundo ao teu redor é consequência do teu mundo interior, você vai parar de correr. Perdão pela palavra, tá? Meu pai falava isso. Tem gente que corre atrás do rabo, fica andando em círculos, ou sempre encontrando uma porta giratória nova, que te deixa exatamente no mesmo lugar. Se você entender isso, meu irmão, que as transformações exteriores são consequências de transformações interiores, que são as causas, pronto, a tua vida muda hoje.